Bom dia, o meu nome é Karina e eu sou aluna de pós-graduação, faço mestrado pelo Programa de Doenças Tropicais. Eu vou apresentar um trabalho sobre o efeito da estocagem de soro de pacientes com paracoccidioidomicose na reprodutibilidade da reação de imunodifusão dupla em gel de agar. O meu orientador é o professor Reinaldo Pôncio Mendes, Dr. Tietê. E para começar, eu vou falar um pouco sobre o que é a paracoccidioidomicose, que ela é uma micose sistêmica causada pelo fungo do gênero Paracoccidioides. Até hoje, nós temos duas espécies descritas, o brasiliensis e o Paracoccidioides lucis. Para o diagnóstico dessa micose sistêmica, nós possuímos diferentes métodos, sendo o principal, considerado padrão ouro, o diagnóstico micológico, que é quando você vê o agente etiológico, você vê o fungo na amostra biológica do paciente. E nós também temos o teste de imunodifusão dupla em gel de agar, que consiste em um teste sorológico, onde você vê o nível sérico de anticorpos desse paciente. Ele é uma técnica de reação antígeno-anticorpo. Ele serve tanto para o diagnóstico quanto para o controle de cura. No hospital das clínicas, os exames são realizados, né, para fornecer esses diagnósticos para o paciente, e essas amostras do paciente que vão para realizar o exame são armazenadas também. E esse armazenamento de amostras serve tanto para repetição de dosagem e também para testes de amostras sequenciais, futuros estudos. Então, esse biorrepositório desse material dos pacientes é de grande importância. E até hoje não tem nenhum trabalho descrevendo o efeito do armazenamento dos soros sobre a titulação desses anticorpos. Não existe isso para a coccidioidomicose. Existem até para outros trabalhos, mas para essa doença não tem nenhum trabalho de referência. Aqui eu trouxe uma ilustração gráfica simbolizando o controle de cura, que é uma das principais funções desse teste sorológico, onde você avalia a titulação do paciente. Por exemplo, aqui nós temos 1 para 512, essa é a titulação do paciente. O nível de anticorpos séricos dele é essa, e ele vem diminuindo com o passar do tempo. Esse paciente passa pela cura micológica, cura clínica, cura imunológica, radiológica, até a cura aparente. É importante todo esse procedimento de cura para, então, analisar se o paciente pode ter suspensão de medicamento ou não, e assim ter um acompanhamento do grau de infecção desse paciente. Então, o objetivo desse trabalho foi comparar os resultados do teste de imunodifusão dupla em gel de agar, que é o teste de IDD, realizado na ocasião da coleta de sangue desses pacientes com paracoccidioidomicose, e nessa mesma amostra, após um período de estocagem, fazer essa reavaliação, assim analisando se teve alguma alteração na titulação desses pacientes, se houve alguma mudança no diagnóstico deles. Como objetivo específico, nós temos comparar a positividade das reações sorológicas em dois momentos, que é a da ocasião da coleta e depois do armazenamento, e também comparar o nível sérico de anticorpos determinado nesses dois momentos. E a metodologia utilizada para conseguir realizar esse trabalho foram 100 amostras de soros de pacientes, sendo 68 pacientes com paracoccidioidomicose confirmada através de algum diagnóstico padrão ouro, que é essencial para ter um diagnóstico confirmado, o padrão ouro, né, que é quando você vê o agente etiológico direto na amostra do paciente. E além disso, nós fizemos o teste de imunodifusão dupla, né, a IDD, em cada dessas amostras, né, em cada um desses pacientes,
para assim avaliar se teve alteração ou não após esse armazenamento. A técnica de imunodifusão dupla, em Jagger, né, a IDD, vou falar assim para ficar mais fácil, ela é baseada em uma lâmina que possui esse gel de agar e ele proporciona a precipitação desse complexo antígeno-anticorpo que se forma após a pivetagem do soro do paciente e também do antígeno da cepa do fungo patogênico, que no caso é o paracoccidioides. Aqui nós temos, por exemplo, nessa lâmina, o soro não diluído do paciente e as titulações possíveis. 1 para 2, 1 para 4, é semi-quantitativo, né? 1 para 8, 1 para 16, 1 para 64, 1 para 2. Sendo que não reagente para análise estatística foi considerado 0, o soro não diluído é 1, 1 para 2, 2, 1 para 4, 3, para assim ser possível fazer as análises estatísticas. Para a análise estatística foi usado o teste binomial e também a prova de Wilcoxon, com um P significativo menor ou igual a 0,05. Como resultado, nós obtivemos a positividade da primeira dosagem, que foi na realização da coleta, né, com material fresco, antes de ser armazenado a 85%, e na segunda dosagem a 79,5%. A positividade da dosagem 1 foi um pouquinho maior do que a dosagem 2, né, que foi após o armazenamento, mas não teve uma significância. O nível sérico de anticorpos também teve uma alteração. Na primeira dosagem foi 3,18 e na segunda dosagem foi para 2,48, tendo um P menor do que 0,01. Nós também tivemos como resultado a discordância e a concordância desses diagnósticos. Foi considerado concordante os exames, né, os testes diagnósticos que tiveram até 2 diluições de diferença. Até uma diluição de diferença, perdão. Ou seja, 74% dessas amostras tiveram a mesma diluição. Na ocasião da coleta, deu um resultado, e após os anos de armazenamento, deram o mesmo resultado. Então, 74% foi assim. 20% deu uma titulação de diferença. Lembra da lâmina que eu mostrei? De 1 para 4 foi para 1 para 2. Isso é considerado concordante ainda. É normal ter essa diferença até no teste na ocasião da coleta. Então, 20% ainda foram concordantes, tendo essa uma diluição de diferença. E aí temos as titulações discordantes, né, que foram com 2 diluições de diferença ou mais, né, 3 diluições, que deu 3% cada uma. Essas discordâncias podem ser justificadas pelo lote de antígeno ter sido alterado, pois, na ocasião da coleta, há 5 anos atrás, teve amostras de 5 anos, de 4 anos, 3 anos, 2 anos e 1 ano. Todas elas foram divididas na mesma proporção para a realização desse estudo. Então, há 5 anos atrás, o lote de antígeno era outro, mesmo sendo produzido pelo nosso próprio laboratório. Então, tem uma pequena alteraçãozinha disso. Também o técnico que realizou as dosagens era outro. Nessa pesquisa, fui eu que realizei todo esse procedimento. Mas na ocasião da coleta, há anos atrás, não era eu. Então, muda a forma de pipetagem, a diluição desse material, além da possibilidade dessa alteração pelo tempo de armazenamento. A partir disso, nós concluímos que essas discretas diferenças observadas no nível sérico de anticorpos, que foram avaliadas pelo teste de IDD, sugerem a utilização dessas amostras em pesquisas, sendo refeitas antes da utilização, fazendo uma reavaliação dos níveis séricos de anticorpos. Porque assim eliminará essas possibilidades da alteração de antígeno e da mudança, alteração do técnico que realizou, porque você está fazendo a reavaliação antes de utilizar o resultado prévio. E é isso. Obrigada.